Glória a Deus, igreja. Amém? E hoje é um culto para a gente celebrar quem faz tudo acontecer. Quem faz tudo acontecer não é o pastor, é o voluntário. É o voluntário que é a locomotiva. O pastor está lá no manche, mas é o voluntário que dá essa força. Porque Deus distribuiu dons aos homens. E nós precisamos uns dos outros para que a gente possa crescer. Cada um entendendo o seu papel, a sua função, tudo floresce. E hoje quero chamar aqui para vocês o nosso novo líder do voluntariado, uma pessoa nova que vocês vão conhecer agora, o pastor Júnior. Uma salva de palmas, pastor Júnior. É novo mesmo, gente. Isso aqui... Não, quando eu fiquei sabendo... Foi aniversário dele ontem, inclusive, gente. A gente aí, ó. Tem que cantar os parabéns. Aí quando ele falou a idade, eu falei assim, rapaz, tinha quase dado de ser seu pai. Mas quase mesmo, gente. De verdade isso. Depois ele explica o porquê. Deixa quieto. E foi uma pessoa assim que surgiu, né? Quando a gente viu o Júnior, já estava em tudo, o pastor Júnior estava lá, ia para um canto, ia para o outro, fazia. Quando a gente estava em Brasília, a gente ficou sabendo que a Geisane, que era a líder do voluntariado, também se desdobrava, fazia tudo, ia para um lado, para o outro e tudo. E ela falou, olha, eu engravidei, ficou puxada, e a gravidez tem que tomar uns cuidados, tudo, e eu não vou poder executar tantas funções. E eu lá de Brasília, eu falei assim, gente, e agora? Como é que faz? Porque líder do voluntariado, aquele que agrega o povo, né? Aí eu falei, não, tá bom, deixa eu chegar aí, porque Deus vai dar uma luz. Aí, de repente, chegando aqui, o pastor Júlio vai para um lado, vai para o outro, fazendo isso aqui. Então, rapaz, eis que te digo. Mas é uma pessoa que nos inspira com o coração de servo, uma pessoa que está... Qualquer necessidade, você vai ver o Júnior lá. Qualquer necessidade, coisa grande, coisa pequena, coisa que muita gente vai ver, coisa que ninguém está vendo, o Júnior vai estar lá, vai estar fazendo o que é necessário. E glória a Deus pela sua vida, querido. Ele vai dar uma palavra aqui para a gente. Queria antes que vocês estendessem a mão aqui, para abençoar o Júnior. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Senhor, obrigado pela vida do pastor Júnior, que é uma pessoa que tem o coração entregue a Ti. É uma pessoa que tem o coração em amar pessoas, em servir pessoas, em fazer Jesus sorrir. Senhor, que haja unção dobrada, Senhor, que haja graça, Senhor, que haja leveza, Senhor, que haja autoridade e mansidão no peso da voz dele, Senhor. Que ele possa andar sem se cansar, correr sem se fadigar e que todas as bênçãos estejam o acompanhando, porque ele tem buscado o teu reino em primeiro lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que isso, irmão? Só o cantor que está crente hoje. 3, 2, 1, boa noite, povo de Deus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Ao vivo é assim, queridos. Com as crianças no nosso meio é mais alegria ainda, né? Queridos, eu queria compartilhar bem rapidinho uma palavra, apenas uma saudação para a nossa reflexão na noite de hoje. Se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 3, o versículo 23 e 24. Colossenses, capítulo de número 3, o verso 23 e 24. Eu vou ler para não perdermos muito tempo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vamos ler novamente para gravar no nosso coração. Tudo o que fizerem, façam de todo o como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a qual vocês estão servindo. Quando eu li esta passagem ainda no dia de hoje, o meu coração, como sempre,
ao ler a palavra do Senhor, se encanta. Mas eu vi que o apóstolo Paulo, ele me trouxe uma reflexão sobre este versículo e sobre esta passagem aos Colossenses, que mesmo Paulo, ao escrever essa carta, estando preso em Roma, o apóstolo Paulo nos ensina o que é verdadeiramente ser um servo de Cristo. Quando eu li essa carta, me veio à memória a empresa que eu trabalho. Normalmente, as empresas têm um chefe, e lá na minha empresa, a minha patroa e o meu patrão são um casal. Só que é incrível, queridos. Quando a minha patroa está na empresa, todo mundo fica tranquilo. Ninguém tem medo dela. Só que quando o meu patrão chega, quando vê a Hilux preta passando assim na driveway da empresa, todo mundo corre. E infelizmente a empresa que eu trabalho está bem baixa de trabalhos. Então a maioria do tempo nós estamos rodando na empresa para um lado e para o outro. Só que quando o meu patrão chega, irmão, o chão que não precisa limpar, tem gente passando até, passa a mão no chão assim. Você está fazendo o quê, irmão? O Gary chegou. O indiano, irmão, ele corre para cortar, porque eu trabalho mexendo com bend-stop, com bancada, pia. Ele corre para cortar uns pedacinhos de pedra que não tem nada a ver. E eu falo com ele, mas por que você está correndo? Aí ele fala assim, o patrão chegou. Eu falei, mas não precisa de você correr. Porque do mesmo jeito que nós somos na frente do nosso patrão, nós também devemos ser quando ele não está presente. E quando eu li esse texto, eu entendi o que é viver a excelência, ou na verdade, o que é ser um servo de excelência. Mesmo o patrão não estando perto, eu devo servir com amor. Mesmo não estando no âmbito no espaço se chamado igreja ou congregação, mas o servir que Paulo está nos dizendo aqui é em tudo que nós fazemos. Por isso que, se não me foge da memória, Salomão ele vai dizer que tudo que vier à mão, faça com perfeição, ou faça com amor. Eu entendo, queridos, com essa passagem, todas as vezes que eu leio a Bíblia, e quando eu fui ler essa passagem no dia de hoje, meu coração começou a arder de amor e a ver o que é verdadeiramente servir a Cristo. Torno a dizer, não simplesmente aqui na igreja, na frente do meu pastor ou do meu líder, mas servir com excelência no meu trabalho, dentro de casa, dando o melhor para os meus filhos, sendo o melhor esposo para minha digníssima, ela sendo a melhor esposa para o seu marido. Na igreja, eu costumo dizer com a minha esposa que quando se trata no âmbito religioso, ou quando eu falo que vou fazer para Cristo, irmão, como se diz o meu avô, não pode ser meia boca, tem que ser a boca toda, é encher o sorriso. Eu não quero estender muito, mas eu quero vir aqui nesta noite para agradecer a cada um de vocês que são voluntários. Voluntário é simplesmente só aqueles que estão servindo a obra de Deus? Não. São cada um de vocês que estão sentados aqui dentro hoje. Porque você é um voluntário, não simplesmente porque subiu em cima deste altar e tocou uma bateria também. Ou está com o microfone na mão, está pregando como ninguém, cantando como ninguém, dedilhando esse teclado como o meu tecladista predileto. Não pode me ver com o microfone na mão que ele corre ali, pam, pam, trilha sonora. Mas servir a Cristo, ser voluntário, é anunciar o evangelho dele aonde você estiver. Eu escrevi um monte de coisa para dizer na noite de hoje. Só que eu gostaria de vir aqui e agradecer a cada um de vocês.
Entenda, queridos, servir a Cristo, quando você dá o seu melhor. Carol, minha esposa, quando nós damos o nosso melhor, desculpe a palavra, vai vir pessoas que vai dizer que você está fazendo para aparecer. Vai aparecer pessoas para falar que você quer apenas ser a estrela. Tudo é ela, tudo é ele. Só que deixa eu lhe dizer, se estão dizendo isso, é porque você está no caminho certo. Você quer o segredo de tudo isso? Esta passagem. A tua herança não depende do homem. A tua herança não vem do homem. A tua recompensa não vai vir do homem. Não deposite a tua confiança no homem, porque o coração dele é enganoso. Mas quando eu deposito o meu coração, eu costumo dizer neste altar que quando nós deixamos o nosso eu de lado, e quando nós deixamos o nosso espírito falar mais alto, ou o nosso jeito de servir, de amar, porque ser voluntário é aprender a amar o próximo. E aprender a amar o próximo, isso é um mandamento e é o primeiro de todos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu entendo que eu desperto o amor dentro de mim, quando eu começo a me envolver mais, quando eu começo a praticar mais o amor, eu entendo que automaticamente a minha vida começa a fluir. Você vai servir com mais excelência e é automático. Você começa a fazer com tanto carinho que é normal. Às vezes tem alguém fazendo e você está lá. Ei, você precisa de ajuda? Ei, você precisa de uma mão? É tão automático, querido, que às vezes você tem tanto amor ao próximo, que se o assemblante dele estiver diferente, você conhece. Queridos, eu acho incrível. Às vezes nós, pastor, tentamos disfarçar de toda maneira, mas daí a pouco chega a mensagem no celular, ou alguém te encontra na entrada ou dentro de casa e fala: tá tudo bem com você? Eu vi que o seu rosto está diferente. Está preocupado? Quando você serve com amor, é automático. E eu quero agradecer e encerrar aqui a cada um de vocês que ainda no dia de ontem me fez tão especial. Olha a blusa chique. Tirou uma foto aí. Ganhei. A pessoa me conhece tanto que eu cheguei aqui na igreja, todo mundo. Meu pastor chegou assim: rapaz, mas caiu bem, hein? Essa cor. Eu só te vejo de preto. Rapaz, mas ficou bonito. Eu falei: não fala assim, que a partir de hoje a minha esposa, se ouvir, vai comprar só dessa cor. Obrigado a cada um de vocês que faz a Cristo mais feliz. Eu ainda não respondi todo mundo, mas eu vou responder. Obrigado, queridos. Eu amo cada um de vocês. Só que grave essa palavra no teu coração, que quando você decide servir a Cristo, quando você tem Ele como prioridade da sua vida, não importa o que acontece dentro ou fora da igreja, você às vezes pode até se abalar. Pastor, eu costumo dizer que a fé titubeia, vai para um lado e para o outro, mas você permanece firme. Sabe por quê? Porque o que foi enxertado em nós foi o caráter de Cristo.
Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos separados e escolhidos pelo Senhor. É por isso que ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você não é um derrotado, você não é nenhum preguiçoso, ou você às vezes prega para você mesmo: eu não consigo, eu não posso, falaram que eu sou assim. Ei, queridos, para de dar ouvido àqueles que falam que você não consegue. Deposite a sua confiança em Cristo, porque Ele jamais deixará de recompensar as nossas vidas. Ele jamais deixará de recompensar a nossa casa. Isso está na palavra dele. Amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir com a palavra dele, priorizar o reino e a justiça. A ansiedade, a preocupação com as coisas que vai vir ainda, isso se torna fichinha, porque você passa a ter uma certeza que Deus realizará sobre a sua vida. É por isso que Hebreus vai dizer: quando você exerce a sua fé, quando você começa a confiar, o seu recurso não depende do homem, ele depende de Deus. Você pode colocar sobre os seus pés? Eu quero orar com você. E sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, a qual nós estamos servindo. Todas as vezes que falarem algo com você, ou todas as vezes que a sua mente tentar pregar algo contra você mesmo, diga: eu estou servindo a Cristo. E se eu estou servindo a Cristo, eu vou dar o meu melhor. Então a vaga está aberta para você que ainda não é voluntário desta casa. Nos procure no final. Venha amar junto conosco. Lembra do que Cristo disse: maior é o que? Quando tu pega essa chave. Quando tu pega essa chave, no início você vai pensar assim: eu sou maior porque eu estou servindo. E quando você começar a servir, você vai ver que ser maior é realmente você estar por baixo. É você querer levantar todo mundo. É você querer ter tirado aquilo que você não tem, para poder amar alguém. Vamos amar mais, queridos. Obrigado novamente. Não sou eu o pregador da noite. Eu não quero estender muito, mas o meu coração está ardendo para dizer para cada um de vocês: ame a Cristo como você nunca amou. Ame a igreja dele como você nunca amou. Porque quando você faz isso, a sua vida vai bem, o seu trabalho vai bem, o seu negócio, o seu relacionamento, os teus filhos. Deus traz amizades, Deus traz família. Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que você está sozinha. Você tem uma igreja que te ama. Você tem pastores, você tem líderes que te amam. Se um dia pregaram para você que você é um rejeitado, lembre, aqui tem uma igreja que te ama. Aqui tem uma igreja que te abraça. Aqui tem uma igreja que cuida de você como Cristo cuida de nós. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por este momento. Obrigado por cada voluntário. Obrigado, Pai querido, por cada servo do Senhor que faz parte dessa seara.
Continue os abençoando, Pai, porque eu sei que de cada voluntário desta casa, Jesus, se levantará pastores, líderes de ministério, se levantará missionários que irá em cada canto deste mundo para anunciar o teu amor. Pai, ainda que pastores, líderes não deixem de ser voluntário, mas Pai, o Senhor levantará do menor até o mais velho desta casa, homens e mulheres que irão anunciar o amor do Senhor a todos os cantos. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada voluntário, obrigado pela nossa liderança, obrigado pela nossa vida, obrigado pelo amor do Senhor por esta casa. Que o nosso coração, nesta noite, Pai, esteja voltado a amar o Senhor sobre todas as coisas e ao meu próximo, como eu amo a minha própria vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, gente. Como é que prega agora, hein? Aí fica difícil. Aí você me dificulta a vida. Penso demais. Que alegria. E é isso. É esse coração que todos vocês conhecem e que nos inspira tanto. Alguém que busca fazer parecido como Jesus. Alguém que busca estar levantando os outros, estar alegrando, dando suporte para os outros. A Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros. E suportar não é aguentar, não, é dar suporte. Colocar para cima. Eu te aguento em nome de Jesus. Não, não é isso não. Dar suporte, levantar. Glória a Deus. Que alegria estar aqui. Hoje eu vim com uma camiseta que para mim é muito especial. Servir por algo maior. Diácono. Eu fui separado ao diaconato 2 vezes e ao pastorado 2 vezes na minha vida. Tá bom, né? E uma coisa foi interessante. A primeira vez que eu fui separado ao diaconato, tinha um momento de unção, e eu senti uma presença de Deus tão forte. Eu me quebrantei, eu chorei. E era aquela presença tão intensa, sabe? Eu vendo assim, gente, é para isso que eu nasci. E depois, eu também fui separado para o pastorado, e foi um momento muito bom. Mas eu olhava para trás e falei assim, gente, parece que no diaconato foi mais forte. Eu senti algo mais pesado da parte de Deus do que quando eu fui para o pastorado. Depois disso, nós nos mudamos para São Paulo, ficamos um tempo congregando, sem exercer nenhuma função de liderança. Retornamos para Brasília, no começo da Lagoinha Brasília, época da pandemia. Então, às vezes, a igreja tinha 30 pessoas, a gente tinha 60, de repente tinha 20, e vai, fecha, e volta e tal. Foi uma bagunça lá no Brasil. Quem é que estava na pandemia lá no Brasil, hein? Vocês sabem como é que foram. Foi daquele jeito. Depois a igreja foi crescendo, crescendo. E, novamente, eu fui separado do diaconato. Estava me escondendo, para falar a verdade. Falei assim, não, gente, já passou. Não vou falar nada para ninguém, não. Gente, mas não tem como. Você pode se esconder das pessoas, mas Deus te acha. Deus te acha, porque foi Ele que te chamou. Você acha que foi o homem que te chamou, que foi com a sua cara? Não, foi Deus quem te chamou. Ele te chamou, te despertou, te tocou e te colocou na posição que Ele queria. E às vezes você tenta se esconder, mas Deus te acha de novo. Aí surgiu uma situação que eu tive que assumir o diaconato. Os líderes do diaconato faleceram de Covid na época da pandemia. Aí eu falei assim, bem, eis-me aqui, né? Tá bom, né? Não tem ninguém pior. Então, vai eu mesmo. Uma coisa que o nosso pastor falava é o seguinte, gente, quando eu fui começar a igreja aqui, eu pensei num monte de gente, pessoal para cantar, para o diaconato de jovem, veio ninguém, veio só os piores. Aí eu falei assim, pastor, eu só aceito porque você tá escolhendo os piores, então eu tô qualificado. Aí fui para o diaconato e, novamente, na separação para o diaconato, na ordenação, foi uma presença de Deus, foi uma coisa que me tocou profundamente. Fui líder dos diáconos, eu já tinha sido líder de diáconos muitos anos, fui líder dos diáconos novamente. E depois veio a ordenação pastoral, sabatina, entrevista e seminário teológico, tudo aquilo
Quando foi na ordenação, foi um momento, palavra profética, um monte de coisa. Só que eu olhava para trás e falei, gente, parece que no diaconato foi mais forte de novo. E o Espírito Santo falou uma coisa comigo. Porque o mais alto que você pode chegar é ser servo. E diácono significa servo. A palavra diácono é servo em grego. Então, o lugar mais alto que você pode chegar é servir. Então, cada vez mais, você vai descendo. Você não cresce para ficar mais importante, você cresce para servir mais pessoas. Não é para você ficar mais famoso, para você ter um lugar melhor para sentar, para alguém te dar uns tapinhas na coisa. Não, é para você poder servir e abençoar mais pessoas. Isso é o ministério. Ministério não fala de honra, fala de serviço. Ministério fala de você honrar Jesus, você honrar os pequeninos, mas nunca buscar honra para si próprio. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Sempre busque servir um pouco mais. Nunca deseje coisas grandes demais. Muito pelo contrário. Deseje as menores. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 14. Quero compartilhar uma palavra aqui com vocês que fala muito desse coração, como que Jesus nos ensinou isso. Lucas, no capítulo 14, a história é a seguinte. Num sábado, um dos principais fariseus chamou Jesus para almoçar na casa dele e fez um banquete. E lá tinha um rapaz todo inchado, hidrópico. Jesus foi lá e curou ele no sábado. E curar no sábado para o judeu era uma coisa estranha. Ele falou, não, você não pode fazer nada no sábado. E Jesus falava, olha, se fosse seu filho, você não ia fazer alguma coisa de bom para ele? Como que eu não vou fazer bem para essa pessoa aqui que está padecendo uma necessidade? Isso mostra que fazer o bem fala de ocasião. Quando você tem que fazer o bem? Quando você tiver oportunidade. Quando você tiver oportunidade, sirva a pessoa. E logo depois Jesus começou a reparar como que as pessoas, os convidados, escolhiam os primeiros lugares para se sentar. Versículo 8 fala o seguinte, Jesus falou, quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê o seu lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha se sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que entrou aqui, que está com o coração disposto e disponível a fazer a Tua obra, a amar as pessoas e a Te honrar acima de todas as coisas. Senhor, eu te peço, eu derrame espírito de sabedoria e revelação, abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa discernir essa verdade que muda a nossa vida, que muda o nosso destino. Senhor, que haja uma marca no nosso coração nessa noite, que haja uma circuncisão no nosso coração, que nós possamos ter essa marca do serviço genuíno, buscando agradar a Ti. Senhor, nos direciona em cada palavra e cada pensamento, no nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus estava contando como que as pessoas, naturalmente, elas estão querendo ser servidas. Elas estão querendo estar perto de quem manda. Elas estão querendo QI. Quem é aquela pessoa que pode me abençoar? Certa vez eu estava numa reunião de trabalho e a gente estava recebendo uma delegação de Cabo Verde. E não precisou de tradutor. Eles falam português. E estava lá a reunião, tinha umas 3 pessoas lá de Cabo Verde, eu lá com a minha chefe, conversando e tal. Tinha acabado de chegar no serviço. Aí depois, quando acabou, a gente foi conversar, os encaminhamentos, e a minha chefe falou, você percebeu quem que era o chefe da delegação? Eu falei, não. Olha, aquele ali, por causa disso, 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 aquele outro deve ser o assessor, e aquele terceiro ali deve ser só a orelha. Veio só para acompanhar. Mais ou menos isso que ela falou. Mas como que você percebeu? Eu falei, não, porque quando ele falava, o outro ficava em silêncio, e quando o outro falava, era só para
engrandeceu o que o primeiro tinha dito. Você, entendi como é que funciona. Entendi. E, normalmente, quando as pessoas estão num ambiente de trabalho, elas estão querendo estar próximo de quem pode abençoá-las mais, de quem pode favorecê-las. Quem é aquela pessoa que é mais importante? E Jesus estava falando o seguinte: quando chegar a sua vez, não busque o que as pessoas do mundo buscam. Lá em Colossenses 3 fala o seguinte: busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O seu parâmetro não pode ser o parâmetro do mundo. Que diferença tem de alguém que está aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus, se a gente se comporta igual todo mundo lá fora? A gente deseja as mesmas coisas, tem as mesmas conversas, os mesmos desejos, o mesmo parâmetro de sucesso. Qual é o seu parâmetro de sucesso? É o parâmetro de sucesso do mundo? Jesus está nos dando uma lição aqui. Se você está querendo ser exaltado, se humilhe. Porque aquele que se humilha vai ser exaltado. Foi certo isso? Foi, né? Eu troquei não, às vezes eu troco. Aquele que se humilha vai ser exaltado. Pegue a última posição. Não tenta ser aquela pessoa que já chega e puxa a melhor cadeira e está mandando, já cruza a perna assim. Não. Vai para o canto. Se humilha. Porque depois você vai ser exaltado. Depois vai te trazer. Não, vem aqui mais para perto. Tem um lugar melhor para você. E se não falarem? Você já está sentado lá, você não vai perder seu lugar. Acabou. Por que aqueles que pegam os primeiros lugares, depois, quando o Senhor chega, olha, cede o seu lugar, ele vai para o último? Por que ele não vai para o do lado? Porque alguém já sentou do lado. E no outro, e no outro. Só sobrou o último. Então, se ele tivesse ido para o último, ele podia estar pelo menos umas 3 mais para cá, né? Mas como é que ficar no melhor? Foi lá para o último, foi para a rabeira. Não busque as coisas que o mundo busca. Não dê valor para as coisas que o mundo dá. Senão nós vamos ser um povo do céu com a cabeça na terra. E ao contrário, nós temos que ser o povo da terra com a cabeça no céu. A gente não pode ter o mesmo padrão de sucesso do mundo. Jesus deixa isso muito claro. E mais para frente, os discípulos não tinham entendido isso ainda. Vira a página aí, Lucas 22. Você já viu que a Bíblia é muito grande? É porque a gente precisa ler muito para conseguir entender um pouquinho. Por falar nisso, nós estamos fazendo a leitura bíblica, 11 horas da noite até as 11h30. Quem aqui já assistiu alguma da leitura bíblica? Levanta a mão. Ô, glória a Deus. Quem não assistiu, já acabou de ler a Bíblia esse ano? Não? Está lendo 4, 5, 10 capítulos por dia? Não? Gente, se a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente está fazendo o que da nossa vida? Se a gente não tem tempo para orar e para ler a Bíblia, o que a gente está fazendo da nossa vida? Onde que está Deus na nossa lista de prioridade? Porque a gente vê na prática. Onde está Deus na nossa lista de prioridade? Gente, é de graça. Vocês viram que é de graça? Vocês viram que é de graça? Não tem nem o Pix lá não, tá? Não tem arrasta para cima, não tem nada dessas coisas aí, ó. Uma masterclass, não é 3 dias de graça e no quarto eu vou fazer um pitch de venda, não. É até o final. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Mas está disponível. Come quem quer. A palavra de Deus é um banquete, está disponível. Come quem quer. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso daqui é uma forma para a gente estar saindo do raso. Muitos anos atrás, eu vi um pastor falando o seguinte, que no Brasil, o evangelho cresce como um oceano. Para tudo quanto é canto tem igreja abrindo, para tudo quanto é canto tem evento cristão, para tudo quanto é canto tem alguma frase de Jesus, alguma frase da Bíblia. Só que ele falou, mas é a profundidade de uma piscina. Que as pessoas ficam só nos eventos e nunca se aprofundam na oração e na palavra. São pessoas que passam muitos anos na igreja, mas conhecem muito pouco da palavra de Deus. Se eu perguntar aqui, quem é que acha que a palavra de Deus é importante? Todo mundo vai levantar a mão, não tem dúvida. Nós sabemos que é importante. Nós não podemos deixar que o diabo roube as nossas prioridades. Porque senão nós vamos ser um monte de gente que conhece Jesus de verdade, mas que está o tempo todo inconstante. O que é certo, o que é errado? Um fala isso, outro fala aquilo. O que a Bíblia diz? Jesus respondeu
as tentações falando, está escrito. Se você sabe o que está escrito, você tem uma âncora. Você não vai ser agitado para um lado para o outro. Você não vai atrás da próxima moda. Você não vai ficar com medo da primeira coisa que falar ou passar pela sua frente. Você vai ser estável. 11 horas, está gravado, tá? Mas 11 horas é tarde. Você pode ver às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã. A hora que você der o play, vai estar lá disponível. Se você, não, mas é muito tempo, coloca no 2x, vai ficar 15 minutos a leitura. Vai dar certo, gente, funciona. Mas separe um tempo para Deus, de verdade. Se você não separa o primeiro tempo para Deus, amigo, a rotina vai te atropelar. Vai te atropelar. Me atropela, te atropela, atropela qualquer um. Separe esse tempo para Deus. Muitos dos conflitos que você tem vão desaparecer quando você medita na palavra de Deus. As ansiedades, os medos, que as coisas que vão tentando ocupar seu coração, vai passar tudo. Você vai ver, gente, Deus tem coisa muito melhor para mim. Lucas, no capítulo 22, Jesus estava no fim do seu ministério, já estava quase para ser traído, e aconteceu o seguinte, ele foi fazer a Páscoa, e foi fazer a ceia. E ele começou a falar, separou, este é meu cálice, que é derramado por vós, faça em memória de mim, que é a coisa linda. Depois que acabou a ceia da Páscoa, todo mundo quebrantado, todo mundo cheio do Espírito Santo, aí começou uma discussãozinha, Lucas 22, 24. Aí foi o seguinte, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Depois de Jesus falar que estava entregando a vida dele, o pessoal, tá, mas e aí, quem que assume depois? Quem que é o 02 aí? Eu acho que sou eu, Pedro. Não, que você não, Pedro. Oxe, você afundou lá na água que eu vi. Vai ser o João, ó, o João que está ali deitado ali. Ó. Não, mas o João é o mais novo. Para que vai ser o João? Acho que vai ser o André. O André, todo mundo gosta do André. Começou um bafafá. Quem que é o melhor? Quem que é o maior? Quem que vai assumir? E Jesus falou o seguinte, versículo 25. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Mais uma vez Jesus estava falando, eu sendo Deus, podia estar sentado e vocês me servindo, e estava certo, porque ele merece. Mas não, ele estava servindo. Quem lavou os pés não foram os discípulos lavar os pés de Jesus, mas foi Jesus que lavou dos discípulos. Quando eu estava lá em Brasília, eu falava para o pessoal, gente, se um dia vocês quiserem me homenagear, nunca venham lavar meu pé, que eu vou sair, vocês vão ficar com a bacia lá sozinho. De jeito nenhum. Eu que lavo de vocês. Ninguém vai lavar pé meu aqui, não. Eu que tenho que lavar o de vocês. Por quê? Nós temos que buscar servir e não ser servido. Esse é um coração que evita ofensa. Porque se você acha que você merece muito, quando você não recebe, você fica embirrado. Você fica chateado, fica de bico. Ah, mas não me honrou, não me reconheceu, não me deu parabéns, não falou isso de mim. Mas quando você acha que você não merece nada, qualquer coisa é lucro. Eu não mereço nada. Vou, poxa, que legal. Opa, já fiquei feliz. Não merecia nada. Já recebi um elogio, já está valendo. Entenderam? Tem um livro do Timothy Keller que se chama Ego Transformado. E ele fala que o ego é como se fosse um inchaço. E quando algo está inchado, qualquer coisinha dói. Quem aqui já teve unha encravada? Levanta a mão. Gente, quando você está com unha encravada, encostou o negócio, dá um choque. Se alguém pisa, então, vocês sentiram, né? Na hora. Você não faz nada. Tinha uma época da minha vida que eu andava de terno e sapato todos os dias da vida. Era para a igreja de terno e gravata, no trabalho de terno e gravata. Então, eu encravava a unha do meu pé o tempo todo, que sapato é mais apertado, eu ficava o dia todo com ele. E, às vezes, tive que ir no podólogo. E, para tirar aquele cantinho, rapaz, você morde assim, dá uma toalha para morder. Quem já passou sabe como é que é. E dói demais, porque está inchado.
E o ego, ele tem esse inchaço. Qualquer coisinha fere, qualquer coisinha dói, qualquer coisinha, ai, não é do jeito que eu queria. Ai, eu acho que qualquer coisa está sensível. Não. Se você está desinflado, se você está esvaziado, se você se humilhou, nada te machuca. Tudo é lucro. Entendeu? Quando você entende que tudo é pela graça e não por mérito, tudo fica fácil. O que você merece? O inferno. Mas você está indo para o céu, você já está no lucro. Não, glória a Deus. Ninguém é salvo por mérito próprio, é pela graça de Deus. Então tudo é de graça, tudo é lucro daqui para frente, gente. Se a gente encara a vida assim, vai ser muito mais leve. Tudo que você quer conquistar e alcançar, você dá glória para Deus. E se você perder alguma coisa, você não vai se frustrar, você não vai querer se matar, você não vai querer, acabou minha vida. Não, reconstrói, tenta de novo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 12, fala o seguinte: eu aprendi em toda circunstância a viver contente, seja com muito, seja com pouco. Aprendi a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada tirava o contentamento de Paulo. Por quê? Porque a esperança dele estava só no Senhor. Ele vivia contente em qualquer situação. Amigo, você está com muito dinheiro na sua conta, glória a Deus. E se não tiver, glória a Deus também. Você já está no lucro. Gente, a gente estava no negativo. De repente, a gente já está no azul. Uma conta que você nunca ia poder pagar, Jesus pagou por você. Agora é só lucro, gente. Agora é só vitória. Qualquer coisa que acrescentar, dá mais glória a Deus ainda. Mas você já está no lucro. Ai, por que Deus não me vê? Amigo, você está indo para o céu, como que Deus não te viu? Tem umas coisas que eu escuto às vezes que eu fico assim, gente, é porque não lê a Bíblia, só pode. Só pode, gente. Uma vez eu vi uma pessoa assim, nossa, dessa vez Deus vai ter que me honrar. Eu olhei assim, como é que é? Sério, gente, eu olho assim, eu falo assim, gente, você não entendeu o básico. Você que tem uma dívida eterna com Deus, Deus não tem dívida nenhuma contigo. Mas Ele te dá porque Ele é bom. Ele te abençoa porque Ele te ama. Ele é um bom pai que sabe dar boas coisas para os seus filhos. Deus tem muita bênção para você. Deus tem muita recompensa para você. Mas é por causa da bondade dEle, não é porque você é bom, não. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Ele é bom. E Ele é bom que Ele faz descer a chuva até sobre quem é mau. Você já viu, às vezes, umas pessoas ruins, sabe? Umas pessoas, cara... E a pessoa, às vezes, vai lá e consegue umas coisas boas de vez em quando. Você fala assim, rapaz, não está certo isso não. Porque Deus é bom até com quem é ruim. Jesus não mandou a gente amar os inimigos? Deus ama os inimigos. Deus ama quem nem acredita nele. A pessoa não acredita em Deus, Deus acredita nele. Deus ama ele, Jesus morreu por ele. Mas ele blasfema contra Deus. Mas Deus vai dar oportunidade para ele. Mas a pessoa está nem aí para Jesus, mas Jesus ainda está aí para ele. Vai dar oportunidade. Serviço é isso. E hoje a gente está no culto de voluntário, porque voluntariado é você entender que você tem uma dívida de amor com Jesus. Você entrega a sua vida voluntariamente. Deus podia ter tomado a vida de você e te feito escravo, mas não. Ele te dá a opção e Ele quer que você, com a sua vontade, se submeta a Ele. Deus não impõe isso para você, por mais que Ele pudesse. A vontade de Deus é absoluta, mas Ele te faz um convite. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser. Tem gente que não quer. Poderia querer. Mas para quem quer, entenda. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Que aí você vai ter uma recompensa nos céus. Voluntariado. Lembra a gente disso. Para que a gente está aqui? Por quem a gente está aqui? Todos nós passamos, gente. Nós servimos 4 anos lá na igreja em Brasília, nós servimos 10 anos antes, numa outra igreja em Brasília. E as coisas passam, mas os relacionamentos ficam. Nós saímos das 2 congregações debaixo de muita alegria, com relacionamentos que duram até hoje. Sabe?
São pessoas que se conectam. A gente tem que entender que tudo que a gente semeia no reino de Deus é para a eternidade. Nós somos um corpo só. E é importante que você sempre deixe boas pegadas por onde quer que você passe. Deixe um bom rastro. Porque mais para frente, a vida vai dar uma volta. E você vai encontrar com o seu rastro de novo. E o que você deixou para trás? Então, semeie boas sementes. Deixe boas lembranças. Sirva as pessoas. Essa semana nós tivemos uma bênção enorme. No batismo aqui domingo, eu ainda não decorei o nome e o rosto de todo mundo, gente. Estou me esforçando. Queria até que todo mundo andasse com uma etiquetinha aqui. Com nome, filho e marido ou esposa. E uma foto, se possível. Aí eu estava lá no batismo e tinham 2 rapazes lá na tenda. Eu comecei a conversar com eles, aí eu na cabeça assim, eu não lembro deles, mas será que eu já deveria lembrar? Quem já passou por isso, gente? Tem uma aflição. Começa a suar frio, né? Gente, agora? Será que eu já falei? Mas não lembro dos 2, mas acho que não. Aí uma fala, eles chegaram agora. Ah, não, beleza, então. Não foi problema comigo. Eu comecei a conversar com eles. Eles contaram uma história que eles eram lá do Brasil, moraram muitos anos nos Estados Unidos, voltou para o Brasil por uma questão familiar e foram para Queenstown. Estavam trabalhando lá e, de repente, fechou as portas, não tinha mais nada. Aí eles estavam ali, vieram no culto aqui no sábado, e o que eles falaram? Gente, nós nunca fomos tão bem recebidos que nem aqui. E eles voltaram no domingo, e era o culto do batismo, e eles foram, eles eram cristãos já, pessoas que conheciam o Senhor. E eu conversando com eles, como é que está a situação de vocês? A gente chegou ontem aqui em Oakland e tal, fomos lá para a igreja, que bom, que ótimo. Eu estava em Tauranga, eu não tinha visto eles. E eu falei, e aí, onde vocês estão aqui? A gente está por aí. Mas por aí onde? A gente está dormindo no carro. Eu falei, é, rapaz? Não, a gente comprou um carro grande aí, colocamos as malas e está dando certo. Aí eu falei assim, e qual é a programação de vocês, planejamento? Eu falei, não, a gente não tem nenhum, a gente está distribuindo currículo, mas não está aparecendo nada aqui para a gente. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando. Aí eu cheguei assim, rapaz, os nossos flatmates não iam dormir lá em casa. Eu falei assim, rapaz, passa lá em casa, tem um quarto para vocês. Mas pode, não, vai mesmo. Aí eu cheguei depois para minha esposa, amor, a gente vai receber gente nova em casa. Sempre que possível, avisem antes as esposas, tá, gente? Eu faço isso, tá bom? Avisem antes. Normalmente eu faço isso, mas às vezes não dá. De repente. Mas aí ela, não, tá bom. E como é que vai ser? Não sei. Me ajuda a pensar. Aí desalojamos aqui uns meninos e tal, deixamos. A gente tem uma suíte lá, que tem um banheiro, uma pia, tudo, deixamos eles lá. Ok. Aí no outro dia, os nossos flatmates voltaram. Nossos flatmates são 5 pessoas. Nós somos 5, mais 5. Eu falei assim, gente, se cabe 10, cabe 12, né? Aí eu falei assim, agora? Eu falei assim, Mateus, dá uma olhada aí no sofá. Mateus, o meu filho, né? Mateus, dá uma olhada aí no sofá. Você gosta dele? Gosta. Coloca o lençol aí nele. E o Aleph foi para outro sofá. Tem 2 sofás. Não, é por isso que a gente tem 2 sofás. Pronto. Aí deu certo, foram para a sala, ficaram. Aí depois a gente foi tomar café com os irmãos. E eles chegaram e vieram aqui para o Legacy na terça-feira, depois participaram do GC lá em casa. No GC eles compartilharam um testemunho que marcou a nossa vida. Ele contou como que foi no GC ou foi no dia seguinte? No GC. Ele foi lá e falou que quando o filho dele nasceu, ele tinha um problema na boca, um problema de umas veias que estavam expostas, e quando foi fazer a cirurgia lá nos Estados Unidos, estourou uma das veias e teve que amputar metade da língua do menino, com 8 meses. E aí os médicos falaram assim, vamos ter que concluir aqui, vamos ter que tirar, o menino não vai poder falar mais, ele vai ter alguma dificuldade. Aí ele falou assim, não, vocês não tocam mais no meu filho. Não, vocês já fizeram isso aí, então eu vou levar o meu filho para casa, Deus vai ter que fazer alguma coisa, vocês não mexem mais no meu filho. E levaram o menino para casa.
e não levaram mais para o médico. O menino, ele mostrou a foto. Ele tem várias fotos do menino. Ele tinha como se fosse uma língua bifurcada e a parte daqui... Deixa eu fazer com esse dedo aqui, senão fica estranho. Aí, esse lado aqui, cortado. Então, era isso, imagina, a língua do menino. E eles orando, ele falou assim, aos poucos, começou a aparecer uma membrana branca. E foi aparecendo essa membrana branca, foi ficando rosada. A língua restaurou. Deus restaurou a língua do menino. O menino fala português, fala inglês, super inteligente. Com 4 anos, ele sabe o mapa mundo inteiro. E o nome do Senhor foi glorificado. E a Bíblia fala, né, pratique a hospitalidade, porque algumas pessoas, sem saber, receberam anjos. E eles foram anjos ali. Nos abençoaram tanto, a gente achando que estava abençoando eles, e eles estavam nos abençoando. Nós oramos por ele na quarta-feira. Na quinta-feira, eles receberam 3 propostas de emprego. Eles tinham um carro, o carro que eles estavam dormindo, venderam o carro, compraram a passagem e estão começando a trabalhar segunda-feira lá em Queenston. Então, glória a Deus, uma salva de palmas do Senhor. Busque servir. Quem? Quem está precisando. E nós queremos nos estruturar cada vez mais para que nós possamos abençoar as pessoas. Para isso a gente tem que ser um só coração. Gente, a agenda aqui é a agenda do Senhor. Uma coisa que o pastor Márcio Valadão falava é que não existe ministério Márcio Valadão. Muitas pessoas conhecem a Lagoinha e às vezes nem lembram quem é Márcio Valadão. Então não é para exaltar um nome. Nunca vai ter foto minha da minha esposa na placa da igreja. É o nome de Jesus que tem que ser exaltado. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. E nós queremos isso, sabe? Cada vez mais unir o nosso coração. Um servir ao outro. A gente realmente crê no propósito de Deus, crê na missão de Deus. Cada um tomando posição no seu chamado. Nenhum chamado é mais importante do que o outro. Todos são muito importantes. Todos são igualmente importantes. Como eu falei no começo, e é verdade. A igreja não acontece por causa do pastor. A igreja acontece por causa do Senhor. E por causa de cada um que se voluntariou. Cada um que colocou o seu coração no serviço da obra de Deus. E nessa noite, nós queremos dar glória a Deus pela sua vida que está aqui. Que você entendeu o chamado. Que você se despertou. E se por algum motivo você deixou isso de lado, hoje é um dia de você avivar o dom que foi dado para você. Coloque seus dons e talentos a serviço de Deus. Às vezes você pensa, mas eu não sei nem como me encaixar. Diga, eis-me aqui. Deus vai te achar. Deus te conhece. Ele te criou. Ele sabe onde te encaixar. Se disponha. Se disponha. E o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Glória a Deus, queridos. Queria que vocês colocassem de pé. Chamar a pastora Natália. Muitas emoções. O Júnior quase derruba a gente aqui. Eu estou olhando para a Bia e falei, eu estou com vontade de chorar, eu também. E ele também está chorando. Mas que alegria, a gente se alegra muito com essa igreja, com o coração disposto, voluntarioso de vocês. São uma igreja linda. Deus nos entregou um presente quando nos enviou para cá. E eu agradeço muito a Deus por isso. Só falando sobre algo que o Tiago estava falando, voltando na primeira passagem, Jesus curou um homem hidrópico. Esse homem, qual era a doença dele? A hidropsia é uma doença que retém o líquido no corpo. A pessoa fica inchada porque ela não consegue se esvaziar. E logo depois Jesus deu uma lição sobre o orgulho, sobre a humildade. Então, Jesus hoje está aqui e Ele vai nos curar de toda hidropsia, de todo orgulho do nosso coração, para que a gente seja cada vez mais humilde. Que não seja um esforço para a gente servir. Que não seja um penoso para a gente entregar algo, mas que seja, de fato, uma alegria. A gente teve tão pouco, a gente teve 4 dias para poder servir esses rapazes, que eles já foram. Então, não perca a oportunidade de servir e ser útil. Quem pode servir? Quem se dispõe? Jesus contou uma parábola de um samaritano. Tinham tantas pessoas especiais, tantas pessoas importantes. Era o sacerdote, era o levita. Mas quem serviu foi quem estava disposto. Servir quem? O próximo. Quem é o próximo? O próximo, que
está próximo de você quem precisa. E a igreja ela é feita disso, de voluntários. Aqueles que servem e são servidos, que abençoam e são abençoados. Nós temos uma grande obra a ser feita. E nós temos orado para que Deus envie os trabalhadores. Nós precisamos de você. A obra de Deus precisa de você. Se disponha, como o pastor Júnior falou, nos procure, pastora Bia, pastor William, pastor Júnior, nos procure. Diga, eis-me aqui, para que você, com alegria, faça parte dessa obra que Deus está fazendo nessa terra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. E eu quero te fazer um convite para que você se disponha. Você, com seus lábios, você faça um voto com o Senhor. Você não está fazendo um voto comigo. Você está fazendo um voto com o Senhor Jesus, que te salvou, que te tocou, que mudou a sua vida. Existe uma aliança de Deus contigo. Você tem que ter uma aliança com Ele também. Ele sempre cumpre a parte dele. Você tem que cumprir a sua parte com Ele. E se disponha. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite tão alegre. Nessa noite em que nós podemos celebrar a vida dos nossos irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nos encontrou. Muito obrigado porque o Senhor nos tocou. Muito obrigado porque o Senhor nos transformou e nos transforma dia após dia. Senhor, eu oro agora por cura, Pai. Senhor, cura as feridas do coração. Cura aquilo que gerou escândalo e tropeço. Cura, Senhor, aquilo que fez o meu irmão perder a alegria e perder o vigor. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a seta do mal que roubou a alegria. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja trazendo cura profunda. Arranca a raiz amarga, Senhor, e coloca o teu bálsamo. Coloca o teu bálsamo nesse coração. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Você aprendeu uma lição. Não perca a sua doçura, não perca a sua pureza, não perca a sua inocência. Os homens erram, mas o Senhor nunca falha contigo. Senhor, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor enxugue cada lágrima. Que o Senhor esteja amparando cada pessoa, Senhor. E que haja alegria de novo, haja júbilo. Restauração, restaura ministérios nessa noite, Senhor. Restaura ministérios nessa noite, Senhor. Deus está restaurando chamados aqui nessa noite. Deus está te mostrando que Ele nunca te deixou. Você sente esse chamado dia após dia. Não cale a voz do Senhor. Não resista ao chamado dEle. É Ele quem te chama. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, que alegria. Vamos só para alguns avisos, como vocês já ouviram. Leitura bíblica, nós estamos no livro de Mateus. Hoje vamos começar Mateus capítulo 14. Ah, não peguei do começo? Não, pega de onde está. Depois você volta e assiste os outros. Mas vamos juntos, porque vai edificar a sua vida, te fazer crescer. Todos os dias, 11 horas da noite, a gente está ali fazendo a leitura. Na verdade, a gente está fazendo comentários da leitura. Você lê e a gente comenta. Então, você pode assistir qualquer horário. Tem sido muito edificante. Então, pega o bonde aí andando. E tá lá no nosso canal da igreja, no YouTube. Então, entra lá no YouTube, Lagoinha New Zealand, se inscreve, curta, compartilha, ativa o sininho. Mas é verdade, fica parecendo coisa de blogueiro, mas é porque quanto mais vocês curtem, compartilham e interagem com o canal, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, a gente pode alcançar outras pessoas. Ano passado a gente começou um canal do zero, fazendo a leitura bíblica. Hoje esse canal está com mais de 1000 inscritos. E a leitura continuou, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então nós deixamos o trabalho lá, todos os dias, 5 horas da manhã, eles continuam fazendo a leitura. E agora nós começamos aqui. Amanhã também a gente tem uma grande novidade, que vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nós somos apaixonados pela escola bíblica e
Tiago tem dito, né? Você pode conhecer Jesus sem conhecer a Bíblia, mas você nunca vai ser um cristão maduro sem conhecer a Bíblia. Muitas pessoas se convertem sem ler a Bíblia. Ouviram, a chama foi ativada no coração, mas você precisa crescer na palavra. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui na nossa EBD, Nova Zelândia. Venha participar desse momento. E amanhã também é nosso culto de celebração. Hoje nós tivemos um culto específico e nós te convidamos a estar conosco amanhã também.